Brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, aqui fala seu empregado público Jorge Cajuru. De Brasília, meus únicos patrões, neste recesso de férias essa semana, todos sabem que eu não tiro férias, a não ser pouquíssimos dias em tempo de férias, janeiro, porque julho recuso, porque ninguém tem 45 dias de férias no Brasil e no mundo. Por que político vai ter, né? Aliás, para mim, no final do ano, os políticos de Brasília deveriam trabalhar, votar, atuar aqui dia a dia, só parar na noite de Natal e na noite de dezembro. Tenho falado isso há muito tempo, alguns concordam. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje é terça-feira, 13 de outubro de 2020. Estou em edição extraordinária ao vivo nas 30 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, por uma causa. Claro, todos já sabem, especialmente vocês, meus patrões do estado de Goiás, a quem tenho e devo gratidão eterna. A saúde é minha prioridade. Depois vem educação, meio ambiente. Só que no estado de Goiás não tem como você também não abraçar uma causa chamada rodovias. Seja de Mineiros para Jataí, ou vice-versa, de Rio Verde para Itumbiara, Anápolis, enfim, são tantas rodovias federais que precisam urgentemente de duplicação. As que eu falei do Sudoeste são há 30 anos conhecidas como as rodovias da morte, essa é a realidade. Então eu convido cada goiano, cada goiana, podem comentar à vontade o que vocês pensam, o que vocês vão achar da conversa, da audiência pública, na página do facebook.com/Cajuru-Goiás, emita a sua opinião. Antes dessa audiência extraordinária de 25 minutos, para mim o melhor ministro do governo Bolsonaro, o da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que me tratou de uma forma especial. Eu não imaginava nunca ser reconhecido por um ministro que disse que Goiás tem que se orgulhar do meu trabalho aqui em Brasília. Tem não, claro que não. Tem se quiser, evidente. O desejo é seu. Mas antes eu queria mostrar rapidamente um clipe desta triste realidade em que fomos lá e trouxemos para o ministro assistir de perto e ouvir o que falam autoridades e especialmente os usuários das rodovias da morte. Manda para o ar. Já no início da BR-452, um alerta: dirija com prudência. No trajeto de 180 quilômetros que liga Rio Verde, Bom Jesus e Itumbiara, há 30 anos lida com o descaso do poder público e a falta de investimentos. Além de ser uma pista única em toda a sua extensão, buracos, afundamentos no asfalto e mato alto nas laterais dificultam ainda mais o trânsito e tornam o trecho ainda mais perigoso. Os buracos, né? Tem uns buracos muito grandes, risco a sair fora do asfalto. Tem sobre questão de acostamento, está precário também, né? Então fica difícil trabalhar nessa rodovia. Não muito longe, um problema semelhante. A BR-364, no trecho que liga Jataí a Mineiros, a situação também é precária. A má sinalização, os inúmeros buracos na pista, afundamentos de asfalto e suas pontes em deterioração, que não têm ao menos um estudo técnico para saber se comportam o peso dos caminhões que por lá transitam, deram ao trecho o apelido de Rodovia da Morte. Já perdi amigos, então são problemas decorrentes o ano inteiro. Já perdi muitas vidas, muitos acidentes. Senador Jorge Cajuru, nós tá aqui, reunido aqui, todos os caminhoneiros aqui, ó, pedindo uma duplicação da pista aqui, que o negócio aqui tá esquisito pro nosso lado aqui. Dos acidentes demais, gente morrendo. Precisava de uma duplicação para nós, dar uma força para nós aí, ó. A impressão é que as duas rodovias goianas,
A BR-452 e a BR-364 competem para ver qual acumula mais mortes e acidentes graves. Vejam a semelhança entre as manchetes dos jornais. Trecho teve de ser interditado para a retirada de 3 caminhões que se envolveram em acidentes. 3 caminhões caíram de ponte em Rio Verde e Itumbiara. Acidente mata uma pessoa e deixa 2 feridas na BR-452 em Rio Verde. Homem morre e outro fica ferido em acidente na BR-452 em Itumbiara. Acidente com vítima fatal na BR-452. BR-364. Acidente de trânsito entre Jataí e Mineiros faz vítima fatal. Motoristas reclamam da quantidade de buracos em trecho da BR-364 entre Jataí e Mineiros. Bombeiros registram um acidente com vítima fatal na BR-364, em Mineiros. A BR-452 é extremamente importante para nós, é por onde passa a produção de mais de 1 milhão de hectares produzidos na região de Rio Verde, sudoeste goiano. Toda a produção da safra de verão e da segunda safra é escoada por essa BR que liga Rio Verde e Itumbiara, com rodovia simples, perigosa, trânsito intenso. Daí nós precisamos de urgência nisso. E temos, né, a situação aí da 364, que é entre Jataí e Mineiros, onde desce, né, a produção ali da região sul do Mato Grosso, que vem naquele trecho, uma rodovia que está também acabada, não tem policiamento, o custo de manutenção é alto, motoristas, segurança dos motoristas. Inconformados com a situação da malha rodoviária em uma região tão importante para o agronegócio brasileiro, quem depende das BRs 452 e 364 para trabalhar e sobreviver, faz apelos ao senador Cajuru. Uma última esperança para mudar essa situação que há anos permanece do mesmo jeito. Não preciso falar mais nada, as imagens e as declarações falam por si próprias. Agora vamos de imediato a essa audiência, ao que ele vai falar, ao que ele vai prometer, e ele tem palavra, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, porque eu fui atrás dele, já há algum tempo a gente tentava, mas ele, assim como eu, trabalha demais. Ele, além disso, ele tem que viajar demais, e eu só pude conversar com ele à noite por videoconferência. Assistam e comentem à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, e durante a semana eu vou inclusive ler os comentários ao vivo aqui nas redes sociais, e essa semana que é de recesso eu também vou aproveitar para voltar a ter aquele contato que eu amo. O Brasil fala com o Cajuru. Agora, boa noite ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que só pôde me receber à noite. Como para mim não tem hora e para ele também não, tá aí, manda pro ar. Tudo bem? A gente tá igual gato e rato aqui. Porque você sabe, quando eu chego em casa e começa a desacelerar, aí eu vou atender os caminhoneiros, são 42 grupos de WhatsApp de caminhoneiro, vou falar com os estivadores dos portos, vou responder o pessoal que manda mensagem nas redes sociais. É interessante porque a turma começou a acompanhar o que a gente faz na infraestrutura e às vezes eles ficam gratos porque a gente terminou um empreendimento, mas eles cobram o outro. Olha, ministro, pô, legal, você terminou isso aqui, mas olha aquilo lá também que está ruim. Quando é que você vai começar a tal obra? Olha, na minha terra... Tem muita coisa assim, e nos permite explicar algumas coisas. Por exemplo, olha, na minha cidade está acontecendo isso, ou tal rodovia não está pavimentada. Eu queria que o governo pavimentasse. Por favor, olhe por essa rodovia. E quando a gente vai ver, aquela rodovia é estadual, ou aquela via local. E a gente chega, olha, a Constituição definiu uma repartição de competências, né? Existe uma hierarquia de vias, sendo que vias de determinadas características são federais, e nós temos uma lei que trata disso, que é a lei do Sistema Nacional de Viação. Então a gente investe naquilo que é sistema federal rodoviário, né? Então aqui eu fico impedido de aplicar recurso, e a gente explica, os caras entendem. Então o pessoal está consumindo infraestrutura. Isso é uma coisa legal, porque infraestrutura é um assunto chato, é um assunto técnico, e de repente as pessoas começaram a acompanhar, ter interesse por isso. Isso é bem legal. Eu rodo o Brasil inteiro. O grau de satisfação do seu trabalho é algo impressionante.
eu não estou na sua frente, o senhor deve me conhecer de longe, de televisão. O que eu tenho de falar, eu falo. Se eu gostar, eu gosto. Se eu não Já gostar, eu não acompanhei gosto. muito seus comentários, assim. Até Então, porque eu sou apaixonado por futebol, né? Assim, eu Qual o seu sou time? flamenguista. Eu sou ziquista. Eu sou ziquista. E aí, o que eu já falei no plenário, eu falo publicamente. Realmente, o senhor é o melhor ministro que o Bolsonaro escolheu. O senhor tem uma assessoria, que é muito importante a gente valorizar o plural, né? Nada se trabalha no singular. O senhor tem uma assessoria muito competente. Tem aí o Eric, que conhece muito a situação do estado de Goiás, como o senhor também conhece. Então, é muito fácil. Conversar com o Tarcísio não tem dificuldade. É um ministro técnico e que conhece a situação. O problema nosso lá, ministro, o senhor sabe muito bem, as duas rodovias da morte em Goiás são aquelas de Mineiros a Jataí e de Rio Verde a Itumbiara, né, que são a 364 e a 452. Exatamente. Há 30 anos não se faz nada, é impressionante. Todos os governadores tentaram, os senadores eu não vou dizer que tentaram, porque eu não lembro de nenhum, exceto o Ronaldo Caiado, quando esteve aqui como senador. Então, eu, na verdade, estou aqui em nome da população goiana. Eu até deixei com a sua assessoria um rápido clipe de 3 minutos, mostrando ao senhor de autoridade às pessoas, aos usuários dessas duas estradas da morte, né, da necessidade delas para a duplicação e para saber do senhor realmente se existe uma previsão, já que agora fala-se num pacote de investimento lá no Senado em rodovias. Então, eu vim falar isso para o senhor e o Caiado pediu que eu também falasse. Caju, aproveita, reforça com o ministro a situação nossa aqui das rodovias federais. A situação é triste mesmo, Caju. Além de eu ter pego um estado quebrado, falido, e uma de rodovias aqui triste. Então, era mais ou menos isso que eu queria ouvir do senhor, reivindicar respeitosamente ao senhor, porque o estado de Goiás, na hora que isso acontecer, o senhor não tem noção. Isso vai ser para eles uma realização de felicidade ver essas duas estradas duplicadas, né? E chega de mortes, né? Pois é, vamos lá, senador. Acho que são reivindicações justas, importantes. Impressionante um estado rico como o estado de Goiás, com um agronegócio que só cresce, com a indústria associada ao agro, a agroindústria também crescendo, né? Então, estado pujante, estado rico, maravilhoso, ter, né, e chegar na condição que chegou em termos de malha, né? Então, é um processo de alguns anos. A gente tem hoje uma grande limitação, que é a limitação orçamentária, só para o senhor ter ideia. 2013 e 2014 foram os 2 anos que o então Ministério dos Transportes teve o maior orçamento anual, 20,2 bi. Foi esse o orçamento de 2013 e esse o orçamento de 2014. E naquela época, nós tínhamos a Secretaria Especial de Portos e a Secretaria de Aviação Civil como 2 pastas separadas. Então, 20 bi era só para o transporte terrestre, né, rodovia e ferrovia. O cenário fiscal se deteriorou bastante e, obviamente, a gente paga um preço por isso. Naquele tempo, se aplicava 5,5, 6 bi só em manutenção. O DENIT chegou a ter 34 mil, 35 mil quilômetros de crema contratados, que são contratos, né, onde a gente faz uma manutenção já funcional ou estrutural do pavimento, e não só o trabalho de conserva, que é um trabalho muito mais superficial. Então, chegamos nesse caos. Nós propusemos para a bancada remanejamento de recursos, porque nós pegávamos e vimos o seguinte: olha, tem um dinheiro aqui previsto para a travessia de Formosa, e é bastante dinheiro, mas a travessia de Formosa ainda está em projeto. Nós não vamos consumir esse dinheiro até o final do ano. Então, a gente precisa verter esse dinheiro para manutenção, e se a bancada autorizar esse remanejamento, a gente consegue fazer a manutenção de imediato. E isso foi feito, até um registro. Há uma resistência, às vezes, do parlamentar a colocar dinheiro em manutenção, né? Porque é óbvio, é uma obrigação, obviamente, da gente, e às vezes não se percebe o ganho político que a manutenção tem. Mas às vezes o trabalho de deterioração é tão forte, a deterioração chegou a tal ponto, que a manutenção tem uma repercussão política positiva também. Recentemente eu estive em Goiânia,
fazendo lá uma abertura, uma entrega de um pequeno serviço de restauração que foi feito numa parte do anel, na ligação da 153 com a 060, e a repercussão foi excepcional, assim, porque as pessoas estão carentes de manutenção, para a gente ver que nível que a gente chegou. E Goiás ainda tem um outro problema, que é a concessão da 060, que deu errado, né, que está com a concessionária, que está quebrada. A situação financeira dela vai só se deteriorar, porque a partir do momento que ela começa a ficar mais inadimplente, ela vai sofrendo desconto tarifário. Então as pessoas, é até engraçado, senador, eu vejo às vezes uns vídeos, assim, a pessoa comemorando que baixou a tarifa de pedágio, aí o cara grava um vídeo e manda para mim, isso aí, governo Bolsonaro, a tarifa caiu. Não, a tarifa caiu, não é por causa disso, não é porque o Bolsonaro mandou baixar a tarifa, não. É porque o cara tem uma obrigação contratual e a gente paga naquela tarifa o investimento que ele vai fazer ao longo dos anos. Quando ele não cumpre aquele cronograma, eu aplico um fator de desconto para tirar do recurso da tarifa o que ele deixou de fazer, porque senão o usuário está pagando indevidamente. E, de certa forma, isso só agrava a situação da concessionária, que perde cada vez mais capacidade de fazer investimento. Então, é um ciclo vicioso. Ela está cada vez mais deteriorada do ponto de vista financeiro. Então, ela vai quebrar. A concessionária, a 060, né, a Triunfo, né, a Consebra, vai quebrar. Ela não tem hoje a menor condição de cumprir a pauta de investimento dela. Então, ou ela devolve o contrato amigavelmente, ou ela vai enfrentar um processo de caducidade, e esse processo geralmente judicializa, tem parte que vai para arbitragem, às vezes é corte internacional, a gente leva 2 anos numa discussão de arbitragem, e mesmo assim ainda sai mais rápido que o judiciário. Então, nós vamos ter um caminho tortuoso pela frente. Mas, enfim, estamos fazendo manutenção de alguns segmentos de Goiás, estamos fazendo uma restauração na 153, está envolvendo aí trabalhos de reciclagem, repavimentação. A gente tem feito começamos agora a fazer também a manutenção da 364, nesse trecho que é complicado, também daquele trecho da 158, que vai para Caiapônia, que também é outro trecho que estava crítico, da 452, e isso a gente vai fazer, vamos dizer assim, para segurar, para dar uma condição de trafegabilidade, segurança, enquanto vem a solução estrutural. Qual é a solução estrutural? É a concessão. Nós desenhamos um outro modelo de concessão, é um modelo que vai ser testado pela primeira vez, né, na 153 Goiás Tocantins. Então, nós vamos fazer... a área técnica tem a reunião do TCU, tem a reunião final com a minha equipe amanhã, e isso deve subir para o gabinete do ministro relator, que é o ministro Vital do Rego, e ele me prometeu fazer análise no mais curto prazo. Então, a ideia é que no início do ano que vem a gente já consiga fazer o leilão da 153 Goiás Tocantins. Tem uma pauta de investimento bastante importante, a gente está prevendo lá no primeiro ciclo de investimento, que começa no 3º e vai até o 9º ano, toda a duplicação até Porangatu. E até uma coisa que a gente tem que entender em concessão, infelizmente. O investimento não começa de imediato. O investimento pesado. Os serviços iniciais, a manutenção, a recuperação do pavimento, a recuperação da sinalização, acontece no momento da assunção da rodovia. Mas aquele investimento pesado de duplicação, ele começa normalmente no 3º ano. Por quê? Porque tem o tempo para obtenção de projeto, obtenção de licença e, principalmente, obtenção de funding no mercado. Uma operação de funding, às vezes de bilhões de reais, leva 1 ano e meio, leva um ano e meio. Para emitir debênture, para conseguir o crédito bancário, né, um financiamento desse montante, enfim. Nós estamos estruturando a concessão da 060 364 452. Então, a 060, descendo de Goiânia, indo até Jataí, pegando a 364 em Jataí até Rondonópolis, no Mato Grosso, e a perna da 452, que nós incluímos pelo seguinte: ano passado, nós fizemos a concessão da 364 365, que é aquele Jataí até Uberlândia, que está andando, por exemplo, para o senhor ter ideia, o investimento de duplicação lá ainda não começou, mas o reporte que a gente tem recebido dos caminhoneiros já é muito positivo, porque o serviço inicial já está acontecendo, então eles já chegaram, já recuperaram o pavimento, já estão fazendo sinalização, então a concessão funciona, quando ela é bem modelada, bem estruturada. A 452 ela é uma rota de fuga, e no final das contas, a 452 é importante porque liga uma região que produz muito em Goiás com a hidrovia do Tietê. Então, tem cidades importantes nesse percurso, São Simão, Itubiara, né, e
Tem a ponte lá em Tubiara, que a gente tem que fazer, tem que duplicar. Então, é uma concessão super importante. Pedimos para o BNDES dar prioridade para essa concessão. Por quê? Pelo volume de tráfego. Pode parecer, não estou jogando flor, confete, eu estou querendo impressionar o senador Cajuru, não. Tem um motivo da gente ter pedido prioridade para essa concessão. E o motivo é muito prático. Primeiro, volume. São rodovias que atendem agronegócio, e um agronegócio pujante que está crescendo. E o segundo motivo é uma questão de ordem muito prática, que é o seguinte: quando eu tenho uma situação dessa, quando eu olho isso aqui, eu estou olhando o sistema como um todo. A gente tem uma concessão da 050 que está indo bem. A gente fez 364, 365. O investidor, quando olha isso, ou vai entrar o cara que quer competir com a concessionária que está na 050, na 364, 365, ou vai entrar a concessionária que, na verdade, já está na 050, 364, 365 e ela se torna muito competitiva para 060, 364 e para 153 Goiás Tocantins, porque aí o cara olha o sistema como um todo. Aí, com um centro de operação só, ele consegue controlar todas essas concessões, ele otimiza custo, alavanca a taxa de retorno, então ele se torna muito competitivo. Então, acredito que a gente deve ter competição, acredito que essa empresa que já opera vai vir muito forte, então vai ser interessante ver, porque, por outro lado, senador, nós estamos fazendo, a partir de Rondonópolis, um negócio que é a substituição do Odebrecht lá. Nós estamos conseguindo arrumar um fundo de investimento que está afim. A concessão lá é muito viável, né? Deu errado e lá eu vou conseguir fazer uma transferência privada. É o que eu não consigo fazer na 060 porque eu não tenho o mesmo interesse. Mas lá eu tenho um fundo de investimento muito sólido. A gente já está na fase final de tratativa. Então, o cara que pega aquela concessão lá também da 163, da divisa, passando por Rondonópolis, indo até Sinop, ele vai ter interesse na 364-060. Uma outra chaga que a gente vai tratar nessa concessão é o contorno de Goiânia. O contorno que estava previsto para Triunfo fazer, e ela, obviamente, não vai fazer, não tem mais como fazer, é impossível. E, infelizmente, no Brasil, é difícil tirar uma concessionária, leva tempo, né, para tirar a concessionária inadimplente da rodovia. Só ter ideia, se um inquilino deixa de pagar o aluguel, o proprietário, às vezes, para ter êxito na ação de despejo, leva 8 meses, 1 ano. Imagina tirar uma concessionária, né? Passar pelo processo de caducidade, porque a gente tem que oferecer oportunidade de cura, ou seja, ele pode apresentar um plano de cura, aí ele tem ampla defesa, contraditório, ele leva as questões para a corte arbitral, então, até esse processo ter o desfecho, a gente conseguir aplicar a caducidade, ele judicializa, 3, 4 anos. Pra você ter ideia, a gente já está terminando agora a estruturação da 153, Goiás Tocantins, e a gente aplicou a caducidade neles em 2017, agora terminou a arbitragem da 153 Goiás Tocantins. Né? Agora, 2020. Então, realmente, infelizmente, essas coisas são muito lentas. Mas, como a Triunfo não vai fazer o contorno de Goiânia, nós jogamos o contorno de Goiânia nessa concessão da 364, da 060 364 452. Então, a gente resolve 2 problemas. Resolve o problema da 364, que vai para Rondonópolis, supercarregada, vai ter investimento de duplicação, vai melhorar a operação, vai melhorar esse trajeto aí que passa por Mineiros e segue até Rondonópolis, vai ter muito investimento na 452, na 060, por óbvio, e a gente ainda resolve de quebra de Goiânia. Então, o BNDES está com as equipes em campo neste momento, fazendo já os estudos de campo. A previsão é que aí tem outro problema da concessão, demora para estruturar a concessão. A gente passa aí 6 meses, 8 meses fazendo estudo, ele passa por consulta pública, aí a gente tem que responder as contribuições da consulta pública. É uma fase muito importante, geralmente as contribuições têm modificado bastante os projetos, é a hora que o prefeito tem que entrar em cena, porque, olha, aqui eu preciso do retorno assim, eu preciso da passarela, da interseção, da passagem desnível. Então, essas coisas têm que ser incorporadas na largada, porque depois, para botar isso no projeto, depois do contrato assinado, é muito mais complicado. Então, a participação das lideranças, né, políticas, sociais, ela é fundamental para a gente construir um bom projeto, porque constrói um bom projeto também, depois fica todo mundo feliz, a concessão performa, o cara já sabe onde é que tem que fazer o
o viaduto, a passarela, a interseção, a via marginal, resolveu o problema do prefeito, o prefeito foi atendido, aquele problema que ele tinha lá no município dele, que ele saiba onde é que o calo dele está apertando, ele já, né? Por mais que a gente estude, não adianta. Às vezes tem coisa que a gente não percebe, quem percebe é o prefeito. O prefeito traz isso para uma audiência, a gente resolve. Então, aí a previsão é que a gente lance a consulta pública no ano que vem, provavelmente no final do primeiro semestre, início do segundo semestre, e que a gente faça o leilão no começo de 2022. Até lá, nós vamos segurar com a manutenção. Então, a gente está aumentando, engordamos bastante o recurso, assim, engordamos o recurso de manutenção para o Estado de Goiás para o ano que vem. Para Vossa Excelência ter ideia, então a gente está prevendo no PELOA, no projeto de lei, 207 milhões de reais ano que vem para manutenção, né, que é um valor que ainda não é suficiente. E ainda pedindo uma complementação para a bancada, obviamente, mas a gente diz, o ideal para a gente seria ter mais 100 milhões. Por que eu não ponho mais 100 milhões já na nossa proposta? Porque o Ministério que já teve 20 bi só para o transporte terrestre, hoje tem 7,6 para tudo. Para LEC, DENIT, portos, aeroportos. Então, realmente, a gente não consegue distribuir o que seria o ideal em todas as ações. Então, a gente está pedindo mais 100, que é a título, obviamente, de sugestão, que seria, o ideal seria ter mais 100, mas é até onde a bancada conseguir ir na manutenção, para que a gente possa lá entrar na 364, mas não só nela, mas na 158, na 020, na 452, e continuar fazendo aí as manutenções. E aí isso vai dar uma melhorada boa na condição de malha até a gente recepcionar a concessão. Basicamente é isso, senador. Bom, na verdade, ministro, de forma profunda, entendi absolutamente tudo, entendi a prioridade. Sei até de notícia de bastidores aqui, só para a gente concluir e o senhor continuar o seu trabalho aí. Eu ouvi falar que o presidente Bolsonaro falou assim que o senhor fica satisfeito com o orçamento que tem, mas gostaria que tivesse pelo menos mais 4 bi, aí ficaria melhor ainda, né? Se eu tivesse mais 4 bi, ia ser uma festa, senador. A gente ia fazer coisa pra caramba. O presidente Bolsonaro me contou. A gente ia fazer uma festa, viu? Porque... Nós temos que forçar ele a arrumar mais 4 para o senhor aí. Pô, mais 4, a gente, nossa, fazia muita coisa. Melhorava muita manutenção no Brasil inteiro. E algumas obrinhas que a gente sabe que são necessárias e a gente não faz. Pô, o cara lá da 422, no Pará, porque é pavimentar aquele negócio importante pra caramba, que é uma rota que vai levar para a Vila do Conde, não está pavimentada, que dói no coração. Pô, aí com um dinheiro desse eu faço, assim, tem condição de fazer, enfim. A gente ataca um monte de coisa que hoje a gente não ataca porque não tem dinheiro. Mas se a gente tivesse, mais 4 bi, a gente muda da água para o vinho. A mudança é radical. De minha parte, com relação à posição da bancada, pode ter certeza que eu abro mão sem nenhum problema. A minha prioridade é a saúde. Eu só invisto lá na saúde. Não sei se o senhor soube, os primeiros centros diabéticos do Brasil já são 2 em Goiás. Né? Foi no governo Bolsonaro que nós conseguimos viabilizar os 2, um em Goiânia e outro em Rio Verde, e também os 2 hospitais do câncer, o de Goiânia e o de Rio Verde. Então, a gente consegue o que for possível, o senhor pode me ter como seu companheiro aí, para contribuir. Eu acho que os outros 17 deputados federais, os outros 2 senadores, deveriam fazer o mesmo, em função de que a necessidade ela é semelhante à saúde, semelhante à educação, semelhante à segurança pública. Essa é a realidade. E eu agradeço demais pelo tempo disponível do senhor, da sua parte, e me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida daqui para frente, para qualquer esclarecimento que o senhor queira. E, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. O Brasil tem orgulho do que o senhor faz, da dedicação sua, à sua pasta. E Deus abençoe o senhor, a sua família, com saúde, especialmente nesses momentos difíceis nossos aí. Amém, senador. Obrigado aí pela atenção. Acho que eu tenho que cumprimentar o senhor, né, que migrou da televisão para outro palco, né, um palco complicado pra caramba, mas está se saindo muito bem. Eu acho que está fazendo um grande trabalho. O Estado de Goiás tem que se orgulhar. Obrigado aí pela deferência. Vamos trabalhar juntos, porque, de fato, dá para a gente avançar mais na manutenção. Acho que todos os pontos que foram colocados aí são extremamente relevantes, né? Novembro agora a gente deve ter uma coisa muito importante, que é a assinatura do contrato de prorrogação da Vale, e com esse contrato
vai nascer a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que vai ligar o Vale do Araguaia, lá em Água Boa, até Mara Rosa, em Goiás. A gente até pretende, aí, de repente, fazer um evento lá. Né? E, a partir dessas concessões da Ferrovia Norte-Sul, a gente tem a ideia, e vamos operacionalizar isso, de criar um centro de excelência ferroviária, para pesquisa ferroviária, que eu acho que é importante, já que a gente está tendo um impulso ferroviário em Anápolis, que é uma cidade importante do ponto de vista logístico, tem o entroncamento de duas malhas, uma malha de bitola larga com uma malha de bitola métrica, algo que vai ser custeado, né, com os recursos de desenvolvimento tecnológico que a gente está colocando dentro dos contratos de concessão. Então, a gente cria o funding, cria a estrutura, o governador está ajudando muito nessa questão da estrutura, a gente está falando já com a academia para que ela ingresse lá, e isso vai ser importante na formação de profissionais e no desenvolvimento da pesquisa nesse setor. Então, acho que Goiás vai caminhar na direção que tem que caminhar, que é um estado riquíssimo e merece ser grande, merece ter uma estrutura à altura do que o estado produz. Sem dúvida alguma. Ministro, mas muito obrigado mesmo. Desculpa aí, eu sei que o senhor tem uma correria, eu sei que o senhor não para mesmo, e eu daqui também, mas foi muito bom mesmo, foi muito prazeroso. Ontem eu também tive uma audiência com o ministro Pazuello, foi a segunda audiência com ele. A audiência com ele normalmente é um stand-up comedy, é um stand-up comedy. Ele, né, ele chavecando daqui, dali, ele realmente, né, mas é um homem de palavra, de postura também. É uma grata revelação nesse governo. É verdade. Muito feliz. Essa semana foram 2 audiências que eu não vou esquecer, a de ontem e essa de hoje com o senhor. Obrigado, senador. Obrigado aí pela deferência. E os portos do Ministério da Infraestrutura estão abertos para o senhor. Muito obrigado mesmo. Fica com Deus. Saúde para o senhor e para a sua família aí. Amém. O senhor também. Fica com Deus.